Meus queridos, uma boa tarde. Boa tarde. Como a Graça já bem me apresentou, meu nome é Raquel. Eu sou trabalhadora dessa casa que me abriga há tantos anos e que desde o momento que adentrei por aquela porta, a única coisa que tenho feito em toda a minha vida é aprender. E a gente continua sempre aprendendo. Quando me foi feito o convite, então, para que a gente pudesse conversar sobre esse tema, os filhos que não geramos. E eu fiquei pensando, nada é por acaso, né? Porque eu não tenho filhos. Mas quando a gente fala sobre esse assunto, a gente vê que ele é um assunto de extrema importância nos dias atuais. E aí eu trouxe uma imagem ali, para a gente refletir um pouquinho, a imagem de uma família. Sendo a família, então, a primeira célula da sociedade. Ali nós temos a figura dos avós, dos pais, dos filhos. E quando nós estamos, então, lá na nossa adolescência, principalmente as meninas, né? Às vezes, lá na minha época, elas sempre perguntavam, vai casar? Vai ter filhos? Né? Era o que perguntavam para nós, e a gente respondia, logicamente, né? Que sim, que não. Era o que nos acontecia. Passei demais, peraí. Então, a grande expectativa lá no meu tempo de juventude era que nós, então, mantivéssemos uma relação com uma outra pessoa e que dali nós, então, dessemos os primeiros passos na constituição da nossa própria família. Essa era a visão que nós tínhamos de primeiro início, princípio de uma família. Um casal se conhecendo e dali formando seu relacionamento. Aí a grande expectativa. Casaram, logo vão vir os filhos. Ou a grande pergunta, não vamos ter um neto? Era a pergunta que era feita nas nossas famílias antigamente. E aí a gente tinha essa visão de família. O pai, a mãe e o bebê. Fruto do relacionamento, do amor, do respeito. O princípio de uma família. Agora eu pergunto para vocês, temos famílias? Temos. Claro. Então, aquela nossa concepção que nós tínhamos há um tempo atrás de família, está mudando. E aí a gente escuta, às vezes, fora das nossas casas espíritas, que as coisas não estão certas. Será? Desde aonde exista o amor, o respeito entre as pessoas, isto sim é uma família. E o tema que nos traz hoje é os filhos que não geramos. Então, como eu estava contando para vocês, na minha família tinha a expectativa, então, de que a Raquel ia casar e ia ter filhos. Pois bem, passa-se um tempo, então, e a Raquel nada de casar. Não vai me dar netos.
Realmente, eles não vieram. Mas, nem por isso, não deixamos de constituir a nossa família. Essas famílias que hoje se formam assumiram também um compromisso na espiritualidade de serem famílias. E o que nós vemos hoje, além dessa questão das famílias, e o que nós esperamos que as nossas crianças sejam felizes? Ali nós estamos vendo as nossas crianças aonde? Num lugar muito bonito, todas elas brincando, todas elas felizes, não há preconceito. Nós podemos dizer que as nossas crianças ali estão felizes? Sim. E nessa foto, as nossas crianças estão felizes? O que nós vemos hoje, meus irmãos? Nós vemos a nossa sociedade cada vez mais fria em alguns pontos, mas sendo capaz de transmitir muito amor também, em contrapartida. Porque nós encontramos pessoas que se doam em prol do próximo. E olha o que diz ali, ó. Adotar é acreditar que a história é mais forte que a hereditariedade, que o amor é mais forte que o destino. Então, apesar de nós não termos, em alguns casos, na nossa vida, filhos biológicos, que são nossos filhos consanguíneos, nós temos os filhos do coração. E esses eu posso dizer para vocês que eu tenho muitos. Muitos filhos do coração. Filhos que a vida me deu quando me fez professora. Eu fui professora há 10 anos. Perguntem para mim se eu queria ser professora. Sempre quis ser contadora, mas a vida me ofereceu a oportunidade de ser professora e de conviver com crianças. E depois, quando eu adentrei a porta dessa casa e que eu tinha certo na minha vida que eu ia seguir, então, sendo professora, mas que cheguei meio desiludida com a educação, nos moldes que estavam, isso há mais de 20 anos atrás, as portas desta casa se abriram para mim, para a evangelização. Eu fui convidada a vir evangelizar e a conviver com as nossas crianças na evangelização. Todo aquele receio que eu tinha se perdeu naquele momento. As portas se abriram para o meu coração para que eu pudesse receber, então, as nossas crianças. Um trabalho maravilhoso esse da evangelização, porque ele cura os corações. Ele traz amor, ele traz afeto. E ele preenche, às vezes, esse vazio que fica nos nossos corações de por que eu não tive filhos? Terei, não terei? Que é quando a gente pensa lá na nossa juventude. Mas a evangelização nos dá esse alento, esse suporte, esse carinho. E quando nós falamos, então, em adoção,
nós encontramos pessoas que fazem a diferença. A diferença na vida de uma criança que precisa do nosso carinho, do nosso afeto, que precisa que a gente direcione ela na vida, que precisa principalmente do nosso amor. Jesus dizia que os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E a lei é de amor, meus irmãos. Mais adiante nós vamos ver um trecho do Evangelho que fala que quem estende a mão à criança abandonada compreende e pratica a lei da caridade. Então agora vamos falar um pouquinho então de adoção. Temos então o Estatuto da Criança e do Adolescente. Acho que todos aqui já ouviram falar. Então essa lei, que é a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, o ECA, fala sobre a proteção integral de crianças e de adolescentes, estabelecendo direitos e deveres da família, da comunidade, da sociedade e do poder público, para garantir o desenvolvimento físico, mental, moral e social. Ela define então que crianças são até 12 anos incompletos e adolescentes de 12 a 18. Não sujeitos de direitos, são sujeitos de direitos e devem ter prioridade absoluta em todas as ações que os envolvem. Então, as nossas crianças têm essa prioridade. No capítulo 13, então, do direito à convivência familiar e comunitária, na subseção 4, ela vai nos falar da adoção, que vai do artigo 39 ao 52. E eu fiz um resumo, eu peguei os principais tópicos, que diz assim, a adoção de crianças e de adolescentes deve reger-se segundo o disposto nesta lei. A adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do artigo 25 desta lei. Muito bem. E aqui ele vai elencar, então, o que é preciso para que a gente possa, então, adotar uma criança. Vai dizer que tem que ter diferença de idade de 16 anos, que podem adotar somente os maiores de 18 anos, independente do estado civil, que não podem adotar os ascendentes dos irmãos do adotando, que é uma coisa que me chamou a atenção, porque às vezes a gente pensa assim, poxa, é uma família com tantos irmãos e os irmãos mais velhos não podem ficar, não podem adotar, não podem ficar às vezes com a curatela, com a tutela, enfim. Continuando então, ele depois lá no artigo 52 ele vai falar da adoção internacional, que observará o previsto nos artigos 165 a 170 dessa lei, e aí vai trazer as suas adaptações, que eu não elenquei aí. E aí, por que eu trouxe aquele artigo 48 ali? Porque depois nós vamos ver um vídeo que diz assim, o adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito
ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 anos. Eu tive um caso na minha família de uma adoção que os pais, num primeiro momento, não queriam que o filho soubesse que era adotado. Houve um grande debate na família, na época, tudo com relação a isso. Depois eles acabaram contando para a criança. Mas é uma das coisas que a gente se pergunta, porque a criança tem direito de conhecer, então, a sua origem biológica, né? Foi uma das outras coisas que me chamou a atenção nesse artigo. E aí depois lá, eu tirei essa fonte, pessoal, lá da Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, que vai falar sobre como funciona o processo de adoção no Brasil. Diz então que ele é gratuito e ele deve ser iniciado na vara da infância e juventude mais próxima de sua residência. Para atender todas as exigências legais para constituir uma família adotiva, confira os passos necessários. Primeiro, você decidiu adotar. Muito bem. Procure o fórum ou vara da infância e da juventude da sua cidade ou região, levando os seguintes documentos. Aí vai dizer cópias autenticadas, na certidão de nascimento ou casamento, cédula de identidade, comprovante de renda e residência, atestado de sanidade física e mental, certidão negativa e os demais documentos que se fizerem necessários. E diz que esses documentos estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas é possível que seu Estado solicite outros documentos. E aí a gente fica pensando, quando eu estava lendo esse artigo para trazer para nós debatermos, que como são demorados os processos de adoção no nosso país. Às vezes as famílias esperam para que a criança possa então chegar àquela família. E aí a gente vê toda uma burocracia, uma documentação que se faz necessária e que nós temos que cumprir as regras, mas que a gente gostaria que esse processo fosse mais ágil em prol das nossas crianças e das famílias que aguardam a chegada do filho tão esperado. Agora que a gente já deu uma pincelada rápida. Raquel, posso falar um pouquinho? Pode, à vontade. Eu não gosto de dizer que eu sou, mas eu sou aposentada do judiciário. Ah, que bom! Eu fora do judiciário como advogada, eu fiz muitas adoções. Bom, que bom, você pode colaborar conosco? Exatamente, tem algumas coisas que eu vi que estava angustiada, e eu vou te falar tanto no aspecto psicológico como no aspecto jurídico, que eu acho que é importante, já tomei vontade. Muito importante. Aí já que está aqui, ninguém sabe nada, mas todo mundo se Será que é o coloca. microfone? Não, A senhora não é quer vir possível. aqui? Vocês estão ouvindo? Mas por causa da gravação. Quem sabe eu alcanço o microfone e a senhora fica só aí. que eu não gosto de aparecer. Tá? Eu só estou Vamos ver se tentando chega colaborar, porque eu acho que tem algumas Não. lacunas. Tá? Fique à A vontade. primeira coisa que tu falasse ali foi, lembra? Da lei? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ah, sim. O estatuto antes era solto. As pessoas queriam, às vezes, pegar a criança até às vezes contra a vontade do pai e da mãe, mas dava comitinha, vizinho, quando via a mãe perdia. Então não tinha amparo nenhum para as pessoas que geraram aquela criança, tá? Bom, acontece que aos poucos foi indo, e uma das pessoas que, primeiramente, isso fica entre nós aqui, tá?
que inventou de fazer um caderno para ver as pessoas estavam procurando, para ter uma lógica. Quer dizer, chegar hoje eu quero já pegar, e às vezes eu estava 10 anos querendo e não conseguia. Então a gente foi fazendo isso aí, numa comarca aí do interior, e foi indo no Tribunal de Justiça, tudo lá e tal. O que acontece, em primeiro lugar? Quem quer adotar, existe uma lista, um livro de pedidos das pessoas que querem adotar. Antigamente a gente via o lado do adotante, se tinha, principalmente se tivesse dinheiro, para dar comida, roupa, etc. Tá? Hoje a gente vê o bem da criança. Tá? Pode ter pessoas riquíssimas financeiramente, para dar comida e roupa, mas não tem aquele amor realmente que a criança quer. Tá? Então, a gente vê, já se deu, hoje eu estou aposentada, mas já se deu, tá? Criança de adoção para pessoas que a sociedade olhasse assim, mas ele é pobre. E o rico não conseguiu. Por quê? Porque existe uma medida de amor. A gente vê hoje em dia o que a criança precisa. Ela precisa a educação, o desenvolvimento, né? Todo um extrato básico de vivência, sobrevivência e convivência. Mas precisa, primeiramente, de amor. Tanto é que eu vou fazer um parênteses anterior, só estou tentando colaborar, tá? Como aquele caso da menina que foi encontrada no lixo. Foi comentado, inclusive até dentro da justiça, que a criança pedia abraço para os vizinhos. Entende? Então, o que é? Às vezes a pessoa dá um abraço, a criança precisa daquilo. Porque comida qualquer um pede na vizinha, dá. Bom, então se vê exatamente o bem da criança. Na demora, tá? É pela lista. A não ser que a pessoa com mais de 2 anos já convive com a criança dentro, tá? Aí é comprovado. A demora é porque exatamente hoje, isso por ter cuidado do bem da criança, não adianta se dar uma criança assim, 5, 10 meses, e de repente devolver. Tem casos de gente que pega criança, eu conheci um caso aqui em Pelotas, que ela pegou 4 crianças e ela devolveu. Imagina quando a criança está se adaptando àquela família e devolvida. Criança não é mercadoria, gente. É ser humano que precisa ser amado, tá? Então, quando a gente tem comprometimento nosso aqui na Terra, imagina no espiritual, já que a gente fala isso. Quer dizer, não é mercadoria. Então, existe um lado psicológico, um lado de serviço social, que é analisado. Você sabe que a burocracia da justiça é muito grande, porque é trabalhada por nós, seres humanos, né? E nós, às vezes, estamos com nossos problemas e tem que acarcar com problemas outros. Um juiz tem milhares de processos na mão. E eu entro só com o meu processo, então eu quero correndo. Mas, independente da burocracia material, é exatamente o bem da criança. Então, se houve o pai biológico, a mãe biológica, os dois, se puder, porque geralmente estão separados, tem que ver o aspecto social da mãe e do pai. Já teve casos de mãe que tinham drogas, mas era leve, entre aspas, e ela não perdeu o filho. Ela só não tinha condições, foi tratada. Então, não, tem que ver por que ela vai perder o filho, por que o pai vai perder o filho, por que essa criança precisa ir para o outro. Será que esses outros que estão merecem dessa criança, eles vão se comprometer? Por isso é que demora. Tá? Então, assim, no mínimo tem que ser ouvida a criança sozinha 3 vezes, tem que ser ouvido os pais biológicos, tem que ser ouvido juntos e separados, tem que ser ouvido os adotantes, futuros adotantes, porque às vezes a mulher quer e o homem não quer, às vezes é só uma pessoa adota. A diferença da idade, 18 a 16, porque tu imagina só, 18 a 16 são 34, né? Olha, uma pessoa de 34 ainda está no adulto, né? Desenvolvimento adulto, ele começa com 21 anos e meio, mais ou menos, para ser adulto. Até 21 anos, ele é um adolescente, o adolescente é totalmente perdido, porque sai do adolescente, da criança, vai para a puberdade, e aí entra no adulto, né?
Então, não tem maturidade, não tem definição sexual, não, totalmente, não tem definição profissional e etc. Então, veja bem, 36 anos, recém está no adulto inicial, né? Está entrando adulto. Então, veja bem, uma pessoa com 36 anos, nem ela se encontra totalmente, nem ela se compreende ainda. Imagina ela assumir outra pessoa que precisa de amor, de respeito, de dignidade, né? Teve outras coisas aí que tu falasse ali que ficou falta, não me lembro bem. Então, assim, a burocracia realmente, no mínimo uns 2 anos o processo corre, exatamente por causa disso. Porque todas as partes precisam ser ouvidas. Exatamente em prol da criança. Tá? Avaliar bem A autoridade. Foi o caso dos pais, dos irmãos mais velhos, que disse assim, não sei por que o irmão mais velho que cuida do irmão não pode adotar. A avós não pode adotar. Por quê? Porque já são do grupo familiar. Já existe uma obrigação moral e legal de cuidar. Entendeu? Então não vai se oficializar materialmente uma coisa que está além do material, que é a lei da natureza. É familiar que tem obrigação. Hoje em dia a gente sabe tranquilo, que uma sogra, um sogro, são parentes, mesmo que haja um divórcio e um desquite antigo, né? Uma separação. Nós temos a obrigação moral de cuidar o sogro e a sogra. O marido não faz nada depois que divorcia. Então, eu vejo que tem coisas bem importantes que a gente não se atém a esses detalhes. Então, os irmãos têm obrigação moral. Se não cuida, o outro adota. Mas tanto eles como os avós não têm por que. Tá? Eu acho que mais ou menos ficou assim. Eu não sei, desculpa se eu me meti, mas foi no aspecto até que eu acho que a gente fica às vezes com perguntas, né? E eu acho que a gente não pode, a gente tem que buscar a verdade. E complementar. Você foi ótimo. Como é que é seu nome? Laura. Dona Laura, sua contribuição foi muito importante. Quando eu trouxe essas questões para nós mais observarmos, porque o nosso maior fundamento, o que eu mais me detive, é em trazer realmente a parte moral, a parte da doutrina. Então, seus esclarecimentos com essa parte prática que a senhora viveu durante tanto tempo foram assim muito oportunos e são muito importantes para que a gente saiba quais são todos esses trâmites que envolvem esse processo de adoção e por que as coisas têm que ser assim. E como a gente sempre costuma dizer, tudo no tempo de Deus, não no nosso. Então, mas antes de nós seguirmos, então, com esse maravilhoso exemplo que eu trouxe para nós e agora para nós nos atermos mais na parte da doutrina espírita, eu tenho uma história rápida para contar para vocês. Quando a criança ela tem que vir para a nossa família, ela virá. Ou pelos pais biológicos, ou pela adoção, mas essa criança fará parte da nossa família. Como eu disse para vocês, eu sou contadora e eu escuto muitas histórias, principalmente na época do imposto de renda, que os clientes procuram um escritório, então, e aproveitam para conversar. E no meio de uma dessas conversas, isso já faz um bom tempo, eu tinha um cliente que era advogado. E ele gostava muito de conversar conosco, então a gente já sabia que quando ele chegava, ele gostava da conversa, então a gente sentava, conversava com ele, já era um senhor, muito bem. Ele chegou um dia e disse assim para mim, tu sabe Raquel, que eu gosto muito de conversar com vocês, mas em casa eu falo muito pouco, eu fico mais no meu escritório e nos meus processos, atendendo os meus clientes. E a minha mulher se ressente um pouco disso, porque eu fico mais quieto e ela quer mais companhia. E aí eu vou te contar uma coisa que eu não contei para ninguém, mas eu vou te contar. Vou contar para vocês aqui, a gente parou para estudar. Ele disse que a esposa, então, depois dos filhos criados já, manifestou o desejo de adotar uma criança.
para ela: nós já estamos com uma certa idade, né? Os filhos já estão criados, a gente vai começar tudo de novo. Mas ela sempre com esse desejo. E a situação, ele não deu continuidade, ela não tocou mais no assunto e ficou por isso mesmo. Um belo de um dia, eles tinham ido a Rio Grande e no caminho de volta, quando eles estavam voltando para Pelotas, antes deles pegarem então o caminho para voltar, saindo já praticamente da cidade, uma situação chama a atenção da esposa. Ele dirigindo os dois no carro de noite e ela disse para ele: pare o carro. E ele disse assim para ela: o que foi? Tem alguma coisa ali perto daquela lixeira, daquele banco? Pare o carro. E ele parou, olhou e disse assim: não, é só um saco de lixo. É um saco preto de lixo fechado. Andou mais um pouco e ela disse: saco de lixo não tem cabelo. E eles descem e encontram uma menina deitada entre os sacos de lixo. E aí eles descem, viram a menina naquela situação e ele pergunta para ela o que ela estava fazendo ali. E ela disse que ela tinha fugido. Eu fugi de casa porque a minha tia me bateu e aí eu fugi de casa. E ele disse para ela: mas você não pode ficar aqui. Já era uma mocinha. Você não pode ficar aqui sozinha. Quem sabe eu lhe levo para casa. Não, por favor, para casa não. E ele disse para nós: eu não tinha o que fazer, coloquei a menina dentro do carro, trouxe para minha casa, demos um banho, dei comida. No outro dia, fui fazer o registro, a ocorrência, porque eu tinha encontrado a menina. E fui em busca da família. Para minha surpresa, eu não encontrei a família. E aí, então, passado-se o tempo, eu entrei num processo de adoção. E ninguém nunca procurou por essa menina. Hoje a menina faz parte do convívio da família. Eles adotaram a menina. Então, assim, o desejo que a esposa tinha de ter uma companhia, ali se fez. A criança, hoje já uma moça, teve todos os direitos, direito à educação, tudo que aquela família podia dar para aquela criança. Então, quando a criança ela tem que vir para nós, a vida encontra um jeito. A vida encontra um jeito dessa criança chegar para o nosso convívio. Porque assim se faz necessário. E a gente sempre tem que ter em mente o que acontece e está programado lá na espiritualidade. A gente programou lá. Então, as coisas principais que a gente programou, elas vão acontecer. Então, como um grande exemplo que nós temos, Divaldo Franco, com a sua Mansão do Caminho. Dentre tantas histórias que o orador Divaldo Pereira Franco conta em sua larga experiência à frente da obra social Mansão do Caminho, em Salvador, Bahia, uma delas diz respeito a uma das quase 700 crianças órfãos sociais ou sem pais, que para lá foram levadas. Algumas chegaram pela lata do lixo, onde foram deixadas à porta da instituição. Divaldo conta que na primeira vez, quando viu a criança ali abandonada, experimentou um sentimento muito estranho. Pegou a criança afrodescendente no colo e correu para o tabelião, dizendo assim que chegou. Eu acho que a Raíssa deixou aqui para nós já. Que? Vocês escutam? Sim. A senhora acredita que as crianças auditivas sofrem mais preconceito? Eu acho que não, porque eu tenho uma e eu não sofro nada, não pego, não apago, nem
Porque na sociedade de uma família, sempre vai se pensar que nós, o sangue, então tem esse preconceito. Isso é óbvio. Mas eu acho que elas têm que saber, porque elas têm que saber de onde que elas vêm. Você acha que elas têm o direito de saber que são adotivas ou não? Acho que devem. A partir de 5, 6, 7 anos, começa a ter um entendimento melhor da vida, tem que saber sim. Tem, totalmente. Acho que elas têm que saber. O meu sabe, né? O meu, ele sabe, e ele disse que a mãe dele sou eu, né? Então. Uau, que pergunta! Eu não estava esperando isso. Acho que tem um direito para saber. Muito importante para a criança. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo, com grande alegria e gratidão que nós contamos com a sua presença, com a sua companhia. Hoje, quem nos faz companhia é Divaldo Pereira Franco, nosso querido médium, comunicador, divulgador da doutrina espírita pelo Brasil e pelo mundo. O tema que nós trazemos para vocês hoje é o tema da adoção, porque amanhã, dia 25 de maio, é o dia da adoção. E vamos começar perguntando qual é a visão dentro da doutrina espírita desse tema, a adoção. Como a doutrina espírita vê, Divaldo? Como uma verdadeira bênção. Feliz é quem é capaz de adotar o amor. Trazer para dentro de casa os seres queridos ou os seres problemas que os recursos orgânicos não permitiram que viessem pelas vias biológicas. Pela lucidez de que indo buscar alguém com a necessidade de amor já se estará integrando na consciência cósmica, porque todos somos co-criadores com o Criador. Na adoção, nós estamos realizando o trabalho da divindade que a todos nos tem como filhos e de Jesus Cristo que a todos nos adotou como irmãos. Eu gostaria de saber da sua experiência, Divaldo, em relação à adoção. Na Missão do Caminho, nós tivemos a subida honra de receber aproximadamente 687 crianças órfãs sociais ou aqueles que não tinham pais. Alguns foram tirados à lata de lixo e, graças à circunstância pela qual vieram, sem qualquer identificação, eu registrei como filhos biológicos. Na época não era permitido. Eu ignorava, mas mesmo que soubesse das consequências talvez não positivas, eu me esforçaria por tentar levar adiante. E, ao mesmo tempo, graças aos seus juízes menores, todos edificados da nossa responsabilidade como guarda e responsabilidade. Então, o sentimento de amor que eles nos inspiraram, e ainda nos inspirou hoje através de netos e de bisnetos, deu-nos uma plenitude e ajudou-nos a amadurecer interiormente. Porque o amor somente é válido quando vivenciado. Através dessas experiências da nossa caminho, foi uma experiência fascinante. Porque para melhor atender, nós criamos os lares família, para tirá-los daquele grupo em que era o número, e abandonando a tese do orfanato para ter a tese do lar. Eram 8 crianças em cada lar, 4 meninas e 4 meninos, para poder ser uma família realmente estruturada artificialmente, como se fosse uma família real. E aqueles a quem eu dei o próprio nome, que hoje já são adultos, 2 já desencarnaram, mas 2 ainda estão encarnados, torná-los sem dúvida verdadeiros filhos. E neles eu vi, como outros, filhos de outra vida que havia deixado pelo caminho da espiritualidade e que agora recuperei através do amor. Divaldo, quando teve início a noção do caminho? Em 1952, foi uma experiência tão fascinante. Eu viajava de trem, a minha primeira grande viagem, 8 quilômetros, entre Salvador e uma cidadezinha suburbana, que eu indo visitar uma pessoa doente. Ao retornar, eu tive um desmaio. Era um desdobramento que eu ignorava. E vi uma área imensa com muitas casas, muita criança, muitas árvores, e o Senhor de costas. Eu acertei-me do Senhor e quando ele se voltou já era alguém muito idoso, com o meu rosto. Então eu parei e assustei-me, ele estava cercado de crianças. Então uma voz me disse: isto é que farás a tua vida, serás educador de almas. Então eu despertei, estava ao meu lado Wilson de Souza Pereira, um amigo das primeiras horas, familiar, e eu narrei a alucinação. Era nada mais do que a programação do futuro. A Maçã do Caminho foi elaborada no dia 15 de agosto de 1952. Veio lá
sem dúvida, foram jogadas e algumas delas eram uma lata de lixo que tinha uma tampa na porta. Nós ouvimos o choro, o porteiro, e quando a criança estava aquele sedento, devorado pelas formigas da parte do sexo, no cordão da placenta e nas pálpebras. Uma delas ficou com marcas e chorava afrodescendente. Ele me chamou quando eu vi aquela criança. Eu experimentei algo de tão estranho. Corri ao pavilhão com a criança nas mãos e disse: veio registrar o filho. Ele olhou a criança, era afrodescendente. Disse: mas seu filho Deus ensinou. Seu nome de volta dele da fé. O nome da criança, já agora super elefante. O nome da mãe, eu entusiasmado, disse: não tem. Eu disse: meu filho, disse: mas eu tenho a Senhor. E que é a mãe? Não sei. Disse: mas como ela sabe? A mãe pode não saber quem é o pai, mas o pai tem que saber quem é a mãe. Então, nesse conflito, eu veio dar um espírito. E acertando-se, me disse: põe o meu nome. Alta de Souza, a poetisa potiguar, que havia morrido em Natal, tuberculosa, no ano de 1901. Então, eu coloquei o nome de Alta de Souza. Ele sorriu muito e disse: curioso, este nome me é familiar, e para mim também. E assim, o segundo, o terceiro, o quarto, que os 2 anos não foram deixados na porta do lixo, mas deixados num banco de jardim. E o Senhor, o juiz, me encaminhou. Então, o amor não é menor do que o do filho biológico. Creio que é até maior. Porque o filho biológico nós temos porque temos. E o adotado nós temos porque queremos. Nós vamos buscá-lo. De modo, o que dizer agora, num outro contexto, aquelas pessoas que acabam adotando, mas por motivações para preencher carências pessoais, ou então dentro de um casamento que está com dificuldades e a pessoa entende que trazendo um filho pela adoção vai salvar esse casamento, enfim, motivações essas para atingir carências, para preencher carências. É válido o bem que se faz, mas a motivação não é nobre, porque é o preenchimento de uma lacuna que nem sempre acontece, porque a pessoa deseja utilizar-se desse ardil para resolver um problema que não quer resolver pelo enfrentamento pessoal. E como o filho sempre nos dá preocupações, nos dá trabalho, muitas vezes, quando é uma carência afetiva, por necessidade de melhorar o relacionamento de natureza conjugal, nós passamos a transferir para a criança as nossas inseguranças. E muitas vezes passamos a olhar como alguém que não preencheu aquele vazio especial, nem preencheu a finalidade, nascendo 7 sentimentos ambivalentes, momentos de amor, momentos de rechaço, momentos de ternura, momentos de ódio. E ocorre uma coisa muito curiosa. Muitas mães que não tiveram a oportunidade da progenitura biológica tomam aquela criança e nesse momento relaxam. Então os óvulos amadurecem e fecundam. E ao fecundar o filho biológico e o útero se torna um transe. Porque como é que esse é o meu filho, né? Ambos são meus filhos. Gostaram do trechinho da entrevista com o Divaldo? E o que a gente aprendeu? O que a gente precisa para adotar uma criança? Querer. Amor. O amor. E nós, meus irmãos, nós temos muito amor para dar. A gente percebe isso quando acontecem essas calamidades. Nós não nos mobilizamos para ajudar da maneira que nós pudermos aqueles que necessitam. Nós precisamos de outros requisitos, é lógico, para adotar, nós precisamos ter condições, mas nós precisamos dessa palavrinha mágica que Jesus nos ensinou, que é o amor.
O amor pelas nossas crianças, o amor que vai transformar a vida de uma criança. E de todos esses relatos, esses pequenos relatos que Divaldo nos contou, olhem o grande trabalho social que ele faz, então, na Mansão do Caminho, assistindo a essas crianças. E outro ponto que nos chama também a atenção, que ele diz que aquelas crianças que ele está quitando débito de vidas anteriores. O que nos leva, então, a não podermos gerar um filho nessa existência? Várias coisas. Mas o que a doutrina nos diz? Que quando nós nos comprometemos com a lei outrora, nós lesamos o nosso corpo físico. Primeiramente, o nosso corpo espiritual, que vai se repercutir no nosso corpo físico. E aí nós vamos ter complicações que às vezes podem nos impedir de termos filhos nesta existência. Ou podem complicar um pouco as coisas. São os devidos ajustes que nós precisamos com a lei divina. Mas também pode acontecer de que a maternidade não esteja no nosso plano reencarnatório. Então são vários fatores que acontecem. Às vezes o médico diz para a mulher que ela não pode engravidar e ela engravida. E a criança nasce com total saúde. Então, meus irmãos, uma coisa que eu sempre digo, que nada é fixo, nada é estático no nosso plano reencarnatório. As coisas mudam de acordo com as necessidades. As necessidades que cada um de nós precisa passar. Divaldo, então, nos trouxe esse grande exemplo na Mansão do Caminho, assistindo a essas crianças, assistindo suas famílias, fazendo esse grande projeto social, que, como ele mesmo diz, ele se viu lá à frente, através de um desdobramento, do que seria esse projeto da Mansão do Caminho. E o que disseram para ele? Que ele seria educador. E é o que todos nós somos. Nós somos o primeiro ponto de apoio, de direção para os nossos filhos. Nós somos as primeiras pessoas que eles têm contato. É conosco que eles aprendem o que é ser uma família. É conosco que eles vão aprender o respeito, o carinho, a consideração com o outro, e também vão aprender, através dos nossos exemplos, a caridade e tantos outros ensinamentos que às vezes parece que estão meio esquecidos na nossa sociedade. Hoje eu acordei cedo e me chamava a atenção algumas coisas que aconteceram na quadra onde eu moro. E aí a gente vai vendo assim, será que está tudo certo mesmo? Era um som tão alto, às 6 horas da manhã, que não era possível que a gente conseguisse dormir. E aquela família tem crianças, que é o que nos preocupa, porque que exemplo estamos plantando? O que estamos ensinando para as nossas crianças? O
que estamos transmitindo, pois somos exemplos. E isso me chamava a atenção, talvez por causa da palestra de hoje, mas eu fiquei preocupada com a função das crianças que estavam inseridas naquela situação. E aí depois eu e meu marido conversávamos e orávamos muito para que aquelas crianças possam sair daquele contexto que parece que já está pré-determinado. Mas, como a misericórdia divina é algo nas nossas vidas, né? A gente nunca pode esquecer. Eu trouxe uma mensagem de Amélia Rodrigues, que está no livro SOS Família, que fala sobre o filho adotivo. E ela diz assim: mãezinha querida, eu sei que você me recebeu com a alma em festa, vestida de sonhos e de esperança. Em momento algum lhe passou pela mente que o fato de eu não lhe pertencer à carne pudesse alterar o nosso infinito amor. Eu venho de regiões ignotas e de tempos imemoráveis do seu passado, no qual estabelecemos estes vínculos de afeto imorredouro. Foi necessário que nós ambos nos precisássemos na área da ternura, impedidos, porém, de nascer um da carne do outro, por motivos que nos escapam, a fim de que outra mulher me concebesse, entregando-me a você. Ela não se deu conta da grandeza da maternidade. Não obstante, sou-lhe reconhecido, pois que, sem a sua contribuição, eu não teria recebido este carinho de mãe espiritual saudosa, nem fluiria da sua convivência luminosa, graças à qual eu me enterneço e sou feliz. Filho adotivo, quantas vezes me golpearam com azedume utilizando estas palavras. O seu amor, todavia, demonstrou-me sempre que a maternidade do coração é muito mais vigorosa do que a do corpo. Não há mães que asfixiam os filhinhos quando estes nascem, e outras não há que sequer os deixam desenvolver-se no seu ventre, matando-os antes do parto. No entanto, quem adota fala por amor e doa-se por abnegação. De certo modo, somos todos filhos adotivos uns dos outros, pelo corpo ou sem ele, porquanto a única paternidade verdadeira é a que procede de Deus, o genitor divino que nos criou para a glória eterna. Mãezinha de adoção é alma que sustenta outra alma, vida que completa, que ampara outra vida em desenvolvimento. Venho hoje agradecer-lhe em meu nome e no daqueles filhos adotivos que, ingratos e doentes, pois que também os há em quantidade, não souberam valorizar os lares que os receberam, nem os corações que se dilaceraram na cruz espinhosa dos sofrimentos em favor da vida e da segurança deles. Recordando-me da mãe de Jesus, que a todos nós adotou como filhos, em homenagem a seu filho, digo-lhe, emocionado e feliz: Deus a abençoe, mamãe, hoje e sempre. Não tem como a gente ler um texto desses e não se enternecer, e não sentir nas nossas entranhas esse amor. Amor pelos nossos filhos, por aqueles que serão, porque o que ela fala ali
De certo modo, somos todos filhos adotivos uns dos outros. E o grande genitor, nosso Deus, nosso Pai, foi Ele que nos criou. Todos nós somos irmãos perante Deus. Então, se nós pararmos realmente para pensar, todos nós somos filhos adotivos. De várias e várias encarnações, mães nos recebem e nós seremos mães no futuro. Mas todos nós nos adotamos mutuamente por esse grande amor universal. Para irmos então burilando em nós as nossas mazelas, as nossas dores e aprendendo a amar. É isso que essa mensagem nos traz, meus irmãos, a certeza de que nós todos somos capazes de amar. E aí, como fala ali também na mensagem, às vezes dizem assim, o filho adotivo é um filho problema. Nem sempre. Se ele é um filho problema hoje, é porque lá no passado nós deixamos de cumprir alguma coisa com ele. E hoje ele está batendo a nossa porta para corrigir. Divaldo também nos contou ali que às vezes que as mulheres têm então a dificuldade para engravidar e aí adotam uma criança, relaxam, amadurecem e o filho vem. E aquele outro não é filho. Não foi pelo amor que nós escolhemos aquela criança e aquela criança nos escolheu. Então agora, para a gente finalizar, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 18. Está lá no Evangelho. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses como é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para nos exortar, para exortarmos a servir-lhes de pais. Que divina caridade, amparar uma criança abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não desgarre para o vício. Quando a gente lê esse trecho, meus irmãos, e a gente vê a nossa sociedade, os nossos jovens, não generalizando, mas aquela pequena parte que às vezes nos chama a atenção, que estão entregues aos vícios, que estão perdidos no mundo. A Joana nos diz que nós estamos perdidos no mundo, que o mundo está nos levando. O que fará com que esses nossos jovens voltem para o mundo? O que eles estão precisando? O que nós precisamos para voltar para o mundo certo? O que vocês acham que nós precisamos? De uma palavra que a gente fala muito hoje. Amor. É o primeiro passo. Precisamos amar. Os nossos jovens precisam sentir que eles fazem parte da nossa vida, que eles são importantes para nós. Porque aí nós teremos a certeza de que a nossa parte nós estamos cumprindo. Sempre nos lembrando que existe o livre-arbítrio e que ele é sagrado. Então, toda vez que a gente planta uma boa semente no coração das nossas crianças, ela vai florescer. Quando? Não sabemos. Nós só estamos semeando. Nós só estamos semeando as sementes boas nos corações, levando a palavra de Jesus. Eu tenho muitas amigas que trabalham comigo e que todas elas têm filho, e elas
se preocupam muito em meio de conversas que às vezes nós temos, e elas perguntam, um dia perguntaram para mim se o filho tinha que seguir a mesma religião do pai. Minha amiga católica disse para mim, eu gostaria que minha filha seguisse a religião católica. E eu disse para ela, que bom, tu plantou essa semente no coração dela. Não, ela é livre para ela ir ou não ir. Muito bem, respeitando o livre-arbítrio. Meus irmãos, se os nossos filhos vão ser espíritas, vão ser católicos, vão ser protestantes, o que nós temos a obrigação moral é de apresentar Deus para os nossos filhos e de apresentarmos a doutrina que nós seguimos. A escolha no futuro será deles. Nós vamos plantar, nós vamos dar para eles a melhor semente que nós pudermos, dentro das nossas limitações, dentro daquilo que nós podemos oferecer. Mas se nós não apresentarmos Deus para os nossos filhos, sejam eles os nossos filhos do coração ou os nossos filhos de sangue, nossos filhos, o mundo lá fora não vai apresentar. Por que a gente faz tanto convite para que a gente traga os nossos jovens para a evangelização? O jovem evangelizado é um jovem diferente. Completamente diferente. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. A lei de justiça, de amor e de caridade. Caridade. Jesus disse, fora da caridade não há salvação. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara em outra encarnação, caso que, se pudesses lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Olhem a importância desse ensinamento. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo a caridade. Na realidade, nós estamos só pagando uma dívida que a gente contraiu o outro lado. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, essa caridade que magoa o coração. Não é essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos olhos. E isso é verdade, meus irmãos. Quando a gente doa alguma coisa, e não estou falando aqui em bens materiais, estou falando em sentimentos. Quando a gente doa e quando a gente estende a mão, que a gente faça de coração. Com o coração aberto e com o sentido de doar realmente. Mas não para cobrar depois. Ai, porque eu te tirei da rua para te viver comigo em casa e agora não tens obrigação. O bem que a gente oferece ao outro é por amor. Se não for por amor, então não vamos fazer. Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais poderoso de todos os benefícios. Uma palavra, uma carícia, um sorriso amistoso. Aquela pessoa que está passando por alguma necessidade, ela precisa do nosso amor. Não da nossa pena, da nossa compaixão. Eu vou dar porque eu escutei lá na casa espírita que eu tenho que fazer a caridade. Não. Evitar este ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra.
e considerai que, fazendo bem, trabalhai por vós mesmos e pelos vossos. Vejam que essa mensagem é de 1860 e ela nunca é tão atual como nos dias de hoje. Para finalizar, também no nosso Evangelho, a parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho, ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Nada é mais certo e nada tem mais a ver com o nosso tema de hoje do que o que está ali. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O que cria esses laços? O que vai fazer com que a gente considere realmente família as pessoas que convivem conosco? Porque às vezes o nosso amigo do trabalho é mais família do que o que nós temos em casa. A que se prende isso? Há questões de afinidade, há questões de amor entre os espíritos. Porque a gente sempre tem que pensar que nós somos espíritos, nós não somos esse corpo de carne. Esse corpo de carne, daqui a pouco, daqui mais uns anos, daqui mais um tempo, ficará aqui e nós seguiremos a nossa jornada. Então, o que vai fazer com que a gente constitua realmente as nossas famílias são os laços de carinho, de afeto, são os laços espirituais, os laços morais. Então, a única coisa que nós fornecemos é um corpo para aquele espírito que vai reencarnar e que já tem conosco uma ligação. Esse espírito pode nos ter sido simpáticos numa outra vida, que é o que vai dizer mais adiante. Ou pode ser um desconhecido que esteja entrando na nossa família naquele momento. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Ou seja, os laços já foram feitos em outras existências. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por mútuo antagonismo, que aí serve de provação. Mais uma vez, dizendo que não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, o qual prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Então, o corpo procede do corpo e vai terminar quando o corpo chegar ao fim. Duráveis, as primeiras, as famílias espirituais, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma. As segundas, frágeis com a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. É o que a gente está vendo agora. As pessoas se unindo
pelos prazeres físicos. Daqui a pouco as relações não são mais duráveis. Então, meus amigos, para a gente finalizar, o que vai criar então esses laços entre os espíritos? Os laços de simpatia, de amor. São esses laços espirituais e a parte moral da doutrina espírita que nós falamos tanto, que nós batemos tanto na mesma tecla. Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos atrás que a lei é de amor. E nós ainda estamos aprendendo a amar. Então não é o filho que veio do nosso próprio ventre ou aquele que foi adotado que vai criar os laços. O laço vai se criar pela parte afetiva, pela parte moral, pela semente que nós vamos plantar. Então é muito fácil, o filho veio do nosso ventre ou não, ele faz parte da nossa vida. Eu disse para vocês que eu não tenho filhos. Muito bem. Eu não tenho filhos biológicos, como eu também disse para vocês. Mas eu estou numa missão. Esse ano foi um ano atípico, eu acho que para muitas pessoas. Foi um ano de grandes provas, de grandes expiações para todos nós. E é o caminho, é um momento de transição, é o que todos nós temos que passar. E eu fui, então, surpreendida com um pedido. Uma grande amiga, que fez parte do meu convívio esse ano, partiu para a pátria espiritual. E ela tem uma menina. E esta menina é especial. Uma das maiores preocupações dessa minha grande amiga era o que ia acontecer com a filha dela depois que ela partisse. E ela me fez um pedido. Ela pediu então a mim que, caso acontecesse alguma coisa com ela, porque ela iria fazer uma cirurgia muito delicada, se eu cuidaria da filha dela. E eu pensei, que grande missão. Ela partiu e hoje a menina faz parte do meu convívio. Ela não quis vir hoje. E eu não obriguei. Porque a gente não obriga, a gente convida. E eu digo para vocês que esta palestra tem tudo a ver comigo, porque durante toda a minha vida, eu sempre assisti a todos que me procuraram, principalmente da minha família. E hoje, então, eu tenho essa grande missão que a vida me confiou, que é cuidar de uma menina especial. E ela é muito especial. Então, eu agradeço a Graça, agradeço a Célia, agradeço a todos vocês, porque eu aprendi muito montando esse trabalho para nós, para a nossa reflexão, mas eu digo para vocês que eu montei para a minha própria reflexão, porque é importante, porque a gente espera às vezes uma vida toda que os filhos cheguem para nós, e às vezes a gente acha que eles vão chegar naqueles seres pequenininhos, frágeis, precisando de todo o nosso carinho, de toda a nossa atenção, mas às vezes eles já chegam adultos, com grandes limitações, e precisando muito do nosso amor. Então, meus amigos, que a gente possa amar. Amar no verdadeiro sentido da palavra, como Jesus nos ensinou. Amar as nossas crianças, amar a nossa família e fazermos o melhor que nós podemos. Essa era a mensagem que nós trazíamos para a nossa reflexão nessa tarde. O meu muito obrigada.